Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Bernardo, ele não nos ouve, nós não o ouvimos. A gente estava ouvindo meio baixinho. Vamos tentar melhorar aqui o retorno do áudio do Bernardo Melo Franco para ver se a gente consegue reconectar o Bernardo. Talvez o Bernardo tenha que fazer ali o processo todo novamente de reconexão para que a gente consiga falar com ele. Agora está ouvindo a gente, Bernardo? Boa tarde para você. Tudo bem, Cássia? Boa tarde a você, boa tarde ao Seidenberg. Terça-feira vocês estavam sem meu áudio, hoje eu sem o áudio de vocês, mas agora normalizou. Boa tarde a todos. O Bernardo, o assunto é a indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A indicação foi formalizada, pelo presidente Lula nesta semana e agora segue aquela novela de marcar prazo para a sabatina, marcar prazo para votação, etc. Como é que você está vendo essas perspectivas para a votação do nome dele no Senado? Pois é, Seidenberg, novela antiga, porque, na verdade, o Jorge Messias foi indicado no fim do ano passado, 4 mas meses. Só agora chegou formalmente a indicação ao Senado Federal. Foram 4 meses, um pouco mais até, que é um recorde, aí julgando, enfim, analisando as indicações de outros ministros do Supremo, que muitas vezes saem no mesmo dia, no máximo 1, 2 semanas depois. Por que essa demora toda ocorreu? Porque o presidente Lula, medindo a situação política no Senado no ano passado, concluiu que poderia faltar voto para a aprovação do Jorge Messias. O Senado tinha um candidato, que era o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, abertamente apoiado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, diante da resistência do Lula ao Pacheco, o Senado indicou que resistia ao nome do Jorge Messias, se estabeleceu um impasse, e aí veio recesso de fim de ano, começo, retomada dos trabalhos, carnaval, só agora chega essa indicação. E se a gente prestar atenção, a janela de tempo que o presidente Lula tem para a aprovação dessa indicação, ela é uma janela estreita, Seidenberg e Cássia. Eu digo isso porque a gente está em ano eleitoral e o Senado já está funcionando em marcha bastante lenta nesses primeiros meses de 2026, muitas votações de modo remoto, os senadores participando a partir dos seus próprios estados, e isso tende a se agravar ao longo do ano com o início oficial da campanha eleitoral. Esse também é um momento delicado porque o Supremo Tribunal Federal está sob escrutínio, passando por uma fase de enorme desgaste de imagem, e isso, claro, por causa das conexões de 2 ministros com o caso Master. Então, também é um momento em que o Supremo está na vidraça. E aí, para completar ou para complicar esse quadro, vem o fato de que a indicação do Jorge Messias está começando a virar uma espécie de uma queda de braço entre o grupo do presidente Lula e o grupo do senador Flávio Bolsonaro, que é o principal candidato da oposição nas eleições de outubro. O Flávio Bolsonaro, Seidenberg e Cássia, ele está assumindo uma posição informal de líder da oposição no Senado. E ele tem dito, pelo que eu ouvi hoje cedo de senadores, ele tem dito que teria até 36 votos nesse momento contra a indicação do Jorge Messias, portanto, para derrubar a indicação do Jorge Messias no Senado. 36 não faz maioria, a maioria no Senado é de 41 votos, mas, a se confirmar essa previsão ou essa afirmação do Flávio Bolsonaro, a gente está diante de um cenário bastante apertado aí de votos para o governo aprovar a indicação do Jorge Messias. O Jornal Globo traz hoje uma enquete com senadores da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é quem sabatina os indicados ao Supremo, e o cenário é de 10 votos favoráveis, 6 votos contrários e 11 senadores que não se pronunciam, que preferem não revelar o voto. Se a gente olhar o mapa dessa votação, a gente vê que tem muita gente ali que é governista, pode estar valorizando um pouco o passe, mas que no fim das contas vai votar a favor do Jorge Messias. Agora, é uma votação secreta, tanto na CCJ quanto no plenário,
E a votação secreta, como dizia, né, o Tancredo Neves, dá uma grande vontade de trair os políticos. Então, a gente precisa ficar de olho, precisa observar como é que isso vai se dar nas próximas semanas. Agora, tem um caso curioso, né, um elemento curioso nessa história, Sardenberg e Cássia, que pode favorecer a indicação do Messias, que é o elemento religioso. Tem deputados e senadores, deputados não votam, mas claro que tem influência, que são evangélicos e que, mesmo sendo da direita, sendo bolsonaristas, estão defendendo a indicação do Messias. Um caso que eu queria citar é o do deputado Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio, bispo da Igreja Universal, um dos chefes da bancada evangélica no Congresso. O Crivella está divulgando um vídeo desde ontem, um apoio entusiasmado à indicação do Messias. Entre outras coisas, dizendo que o Messias é cristão e é conservador. Portanto, esse apoio de igrejas, de líderes evangélicos e da bancada evangélica no Congresso pode, de certa forma, cabalar aí os votos que faltam para garantir a aprovação do Jorge Messias no Senado. Vamos ver cenas aí das próximas semanas. Vamos acompanhar. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Boa Páscoa, bom final de semana e até. Obrigado. Boa Páscoa para vocês e para os ouvintes. Obrigada, Bernardo. Até mais.